Olá, supernovas da internet, tudo bem com vocês? Meu nome é M. Teixeira, se você não me conhece, pega esse dedinho incrível, maravilhoso, muito fofo, coloque no botão inscreva-se, me ajudando a chegar a 5.000 inscritos, a minha nova meta. Eu tô aqui, né, um sábado à tarde, aqui na minha casa, tô me sentindo um pouco entediada, falando a verdade, né? E tipo assim, eu gosto muito de cantar, né, final de semana, dançar, mas eu não tô muito afim hoje, eu não sei explicar. E aí eu falei, eu vou gravar vídeo, né? Daqui a pouco, né, eu vou buscar um amigo pra vir aqui na minha casa, né? E eu tô um pouco entediada agora. Enfim, e eu quero falar pra vocês um pouco, né? Usando a minha orelhinha, que faz tempo que eu não uso. Inclusive eu comprei um monte de orelhinha pra gravar vídeo e faz tempo que eu não uso porque eu deixo no guarda-roupa e eu esqueço de usar. Tem a preta, tem a roxa, tem a cinza e tem a branca também. E eu tô muito adorável hoje, eu tô com a blusa rosa, o moletom rosa. Tô toda de rosa, gente. Foi sem maquiagem, tá? É um vídeo bem intimista, né? E eu queria falar um pouco pra vocês sobre a importância de se ter objetivo, né? E é claro que eu vou falar sobre as minhas experiências, né? Porque é a única coisa que eu posso falar, né? Porque não tem como eu falar da experiência de outras pessoas, né? Até tem como eu falar, né? Mas não vai ser a mesma coisa. Vocês já viram aquele ditado que pra quem não sabe aonde quer ir, qualquer lugar serve? Se não me engano é o coelho que falou pra Alice, né, nos Países das Maravilhas. Isso faz todo sentido, né? Aquela frase, quem não sabe o que quer é como um barco sem leme, sabe? E realmente é verdade isso, né? E assim, eu passei por algumas coisas, algumas decepções, né, em algumas áreas da minha vida. E aí eu comecei a ficar muito pessimista, né? A partir de um determinado momento, eu tive uma fase onde eu não tava, assim, pensando muito no meu futuro, sendo sincera, né? Eu tava pensando mais, assim, em aliviar aquela sensação angustiante, né? Que eu tava sentindo dentro de mim. E aí, o que que eu fazia? Eu bebia muito, né? Ia pra festa todo final de semana, né? E, assim, bebia demais, sabe? Assim, além do que eu conseguia, de fato, ficar sóbria. Quase sempre chorava, né? Nessa época. E aí, enfim, né? Eu canceriana. E ainda a gente que toma hormônio, né? A gente é muito sensível, né? Passando por algum problema. Então, tipo assim, eu sempre tava chorando, né? Sempre dava trabalho, assim, nessa época, né? Até que chegou um momento que eu acordei porque, assim, teve um dia que eu bebi muito mesmo, muito, muito. E aí eu dançava muito nessa época também, né? Esse lado era bom, né? Porque eu dançava bastante e me divertia, né? E aí eu subia no palco, né? Da boate. Ai, ai, que doideira, gente. Eu não tenho muita vergonha dessas coisas, ainda mais bêbada, né? E aí uma vez eu subi no palco da boate e eu fui fazer um espacate. Nessa época eu tava dançando bastante, né? Porque eu tava bem, assim, ativa, né? Fisicamente. Eu dançava sempre, né? E aí eu fui fazer um espacate no palco da balada. E eu tava tão flexível, né? Que a minha perna abriu literalmente, né? Igual aquela foto que eu postei na comunidade do canal esses dias. Abriu rapidinho. Abriu muito rápido e a minha cabeça foi com tudo pro chão, assim, sabe? Abriu a minha perna e a minha cabeça foi pro chão. E aí cortou a minha sobrancelha, bem aqui assim, ó. E aí, né, eu lembro que eu peguei, né, tinha uma enfermeira lá na boate, olha a sorte, né? Ela fez um curativo, assim, improvisado em cima da hora e ela falou assim, olha, vai pro hospital, né, vai ver isso aí. Aí beleza, né? Saí com meu amigo e aí eu falei assim, quer saber? Vou no hospital não, vou pra casa. Peguei, dormi, aí no outro dia eu acordei e fui no hospital, né? E aí eu lembro que tinha um enfermeiro lá que me atendeu, né? E ele era do Vale, né? Era o enfermeiro do Vale, dá pra ver que ele era do Vale, LGBT, né? E ele falou, mentira que aconteceu isso, não acredito. Enfim, onde que eu queria chegar, né? Eu não fiquei com cicatriz, né? Porque o médico colocou pra dentro da sobrancelha, né? Então hoje não dá pra ver não dá pra ver nadinha, né? Eu lembro que doía muito quando eu ia tirar minha sobrancelha, né? Quando eu tirava o excesso de pelo da sobrancelha, doía demais. Nossa, dá até uma gastura de lembrar, né? É que teve que dar ponto, né? Depois disso, pra mim foi meio que tipo...
foi um sacode pra mim, sabe? Como se fosse minha filha, vai, acorda, quanto tempo você vai ficar assim, né? Nesse estado, né? Porque eu tava naquele estado depressivo, né? Digamos assim, né? Eu tenho um TDAH, mas quem tem TDAH tem umas fases depressivas, né? E tudo mais, tem muito desequilíbrio emocional, né? Ainda mais não tratando naquela época, né? Que naquela época eu não tratava, eu nem sabia que eu tinha TDAH, né? Enfim, e aí depois disso eu comecei a mudar, sabe, algumas coisas. E assim, voltar a ter planos, né? De fato, às vezes a gente faz planos e não dá certo, a gente fica triste, né? E a gente desiste de fazer plano, de ter um objetivo, né? Só que isso é muito ruim, né? Porque quando a gente não tem um objetivo, a gente vive como... A gente vive a vida por viver, parece, né? Assim, pelo menos pra mim, eu sinto. E aí a gente não consegue crescer, né? Crescer tanto igual a gente cresce quando a gente se planeja, quando a gente tem objetivos bem definidos, né? Traçados, né? A gente não tem aquela motivação, né? Que a gente teria caso tivesse planos, né? Quando a pessoa não tem planos, no caso, ela não tem essa motivação, né? Não tem esse... Vou lá, né? Não tô me sentindo tão bem assim hoje, eu tô com preguiça, sabe? Mas eu vou porque eu tenho esse objetivo, eu tenho esse plano, né? E quando a gente não tem esses objetivos, planos bem definidos, a gente fica muito à mercê à mercê de tudo, assim, sabe? E aí, né, por mais que naquela época eu tava fazendo faculdade, né, eu tava estudando, eu não tava assim, eu tava assim, meio que fazendo por fazer, sabe? Eu não tava fazendo assim, como uma paixão, assim, sabe? Eu não tava fazendo com aquela motivação, sabe? O tempo passou, né, eu comecei a definir, eu me formei, né? E eu me senti muito feliz, né, de ter me formado e tudo mais, né? Me formei agora em janeiro desse ano. E aí eu fui fazer uma pós-graduação para ver se melhorava as coisas, né? Porque não tá muito fácil de trabalho, né? Inclusive, né? E aí eu já defini, né, outros objetivos, né? Eu acho que o importante é a gente, pelo menos, ter aquele um ou dois objetivos claros, assim, sabe? A gente ter sonhos, né? Eu acho muito importante ter sonhos, né? Eu sou budista, né? Sou budista da Soka Gakkai, do budismo de Nichiren Daishonin. E lá a gente valoriza muito ter sonhos, né? E porque pra mim é isso, sabe? Se a gente não tem sonhos, a gente não tem objetivo, a gente acaba vivendo assim de uma forma muito viver por viver, sabe? Enfim, né? Eu acho muito legal a gente... Eu, né? É que eu tô falando aqui da minha experiência, tá, gente? Não se sintam julgados, nem nada do tipo. Mas eu queria muito, assim, sabe? Ter uma vida e deixar pelo menos alguma coisa, assim, contribuir para as pessoas de alguma forma, sabe? De alguma forma, em alguma coisa, sabe? Deixar um legado. Assim, eu acho que é a minha maior motivação, sabe? Eu não queria viver uma vida assim, sei lá, trabalhar de segunda a sexta em um trabalho que eu não gosto e final de semana sair pra beber, sabe? Não é uma vida que eu quero pra mim, né? E aí, na época eu tava saindo bastante pra boate, né? Essas coisas assim. E de vez em quando ia pra barzinho também. E aí eu me sentia vazia, sabe? Porque... tipo, não tava me preenchendo aquilo, né? E eu me sentia vazia, sabe? E aí eu voltei, né, a praticar o budismo também nessa época também, porque eu não tava me sentindo preenchida por dentro, né, feliz com aquilo que eu tava vivendo, né? E agora, assim, por mais que as coisas não estejam da melhor forma possível, da forma que eu queria, né? Por exemplo, eu tô com dificuldade de me estabelecer num trabalho, né? Eu sou formada, mas ainda tô procurando trabalho, né? E ainda tô fazendo, estou me especializando, né? Fazendo a minha pós-graduação, tô na metade, pode-se dizer que a metade já. Num lugar muito bom, né? Numa faculdade de renome. E, assim, tem que ter muita resiliência, né? Tem que ter, assim, porque, por exemplo, né? Eu comecei a trabalhar numa agência esses tempos. E aí eu tive problemas com o pagamento, né? Porque o chefe, né? O meu chefe, né, dessa agência não queria registrar CLT, né? E aí acabou me pagando muito pouco pelos dias que eu fiquei lá, né? E a gente fica triste, né? Com essas coisas, né? Ainda mais que era em outra cidade, né? E eu gastei gasolina, né? Pra ir pra lá. Ia todo dia, né? Pegava moto e pegava pista, né? E desanima, né?
Só que a gente não pode, né? Por exemplo, eu fiquei triste com isso aqui, então eu vou parar de estudar, né? De fazer minha pós, por exemplo, né? Não pode, né? Então, assim, eu continuei fazendo as minhas coisas, né? Fazendo as minhas aulas, as minhas coisas e bola pra frente, né? Isso eu tenho outros objetivos, né? Eu tenho outros sonhos. Alguns eu falei aqui no canal, outros não, né? Mas eu vou deixar no off, né? E dizem que quando a gente deixa algumas coisas no off, ninguém estraga, né? Mas eu queria deixar essa mensagem, né, para vocês de ter objetivos, metas, né, algumas coisas bem definidas, né, e não sei, tentar contribuir com as pessoas de alguma forma, né. E é isso que eu queria falar, né. Não fiz roteiro, mas senti de falar isso. Não sei quando vai ser postado esse vídeo. Não sei se eu tô com cara de bobona aqui, mas eu gosto de usar essas coisas fofinhas, não me julguem, tá? E é isso, gente. Até mais.